Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 28. Quando a gente vê o pessoal em pé, a gente pensa que o povo estava aglomerado, mas na verdade não está. E quem está com várias pessoas no mesmo banco é da mesma família, família com 4, né? Então, Isaías 28, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria que, após a leitura, os irmãos permanecessem com suas Bíblias abertas, porque nós vamos estar expondo o texto, tá certo? Diz assim: ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos dos vinhos. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Na sua concepção, o que é soberba? Creio que todos devem saber e ter conhecimento do conceito do que é soberba. Segunda pergunta: você conhece alguém soberbo? Terceira pergunta: você é uma pessoa soberba? O texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto onde o profeta Isaías vem trazendo uma palavra de alerta para o povo de Deus. Está em Babilônia, cativeiro babilônico. O povo se rebela diante do Senhor e vai para o cativeiro. E mesmo no cativeiro, o povo, eles continuam achando que eles eram dos tais e que eles poderiam viver e sobreviver sem a presença de Deus. E é nesse contexto que o profeta é levantado por Deus para trazer uma palavra de Deus para o povo, para que eles estivessem espertos e abrissem os seus olhos e voltassem a depender tão exclusivamente do Senhor. E é interessante que o profeta, ele vem trazendo esta palavra. Se você olhar um texto no capítulo 28, nós vamos perceber que se eles não obedecessem à palavra de Deus, eles sofreriam as consequências, como de fato sofreram. Amados irmãos, esta palavra que foi para o povo de Israel, ela é tão atual como nos dias do profeta. Ela é atual para mim, ela é atual para você, ela é atual para a nossa população. As pessoas andam em uma autossuficiência terrível. É impressionante como o ser humano, ele é autossuficiente, ele acha que ele pode viver, sobreviver, vencer as lutas, as adversidades, sem a presença de Deus. Essa é uma utopia, achar que eu e você vamos vencer as lutas sem a presença de Deus. E nós precisamos nos voltar cada vez mais para a cruz do Senhor. E eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre o seguinte tema: soberba, garantia de queda, garantia de fracasso, a glória dos fracassados. Vou repetir: soberba, garantia de fracasso, a glória dos fracassados. Alguém pode repetir? Soberba, garantia de fracasso, a glória dos fracassados. Em primeiro lugar, porque são autossuficientes. Se você observar o versículo primeiro, está falando da autossuficiência do povo de Israel. O profeta começa dizendo: ai, ai. Esta palavra ai na Bíblia é uma exortação, é uma advertência. Ela tem uma conotação profunda de advertência. Eu lembro-me que quando eu era pequeno, não que eu ainda sou, quando eu era menino, há uns 40 anos atrás, eu já estou com 50, com 10 anos, quando o pai falava assim: ai, a menina, ai se eu te pego. A gente já colocava a barba de molho e ficava quietinho, porque sabia que o chicote vinha no lombo. Não era assim que nossos pais falavam?
Quando a palavra de Deus, quando Deus fala ai na palavra, Ele está dizendo, ai você crente, ai você que diz que é cristão, ai se você não mandar na linha, se você não colocar a barba de molho, se você não voltar para mim, ai, há consequências. E nós estamos vendo dias que parece que nós estamos brincando de ser crente, de ser servo, e não podemos. Amados irmãos, é impressionante como a gente ficava esperto com o ai do pai da gente, mas a gente não fica esperto com o ai do Senhor. Já percebeu? Que a gente não leva a sério a palavra de Deus. Se eu levava a sério o ai do meu pai, da minha mãe, muito mais nós temos que levar a sério o ai da palavra do Senhor. E a gente vê as pessoas, né? Ah, porque Satanás, o diabo, não sei o que. Olha aqui para mim que eu vou falar uma coisa para você, você não vai gostar. E eu não estou preocupado se você vai gostar ou não vai gostar. Essa pandemia foi Deus que permitiu para chamar nos eixos a igreja. E para punir o soberbo ímpio. Não tenho dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida. Meus amados, vocês perceberam como é que as coisas estavam andando, não? O mundo estava desenfreado. Desenfreado. Movimento no Brasil e no mundo. Pessoas em praças públicas fazendo pupurri que o meu Deus, que o teu Deus era travesti. Vocês não esqueceram disso? Na mídia, no mundo inteiro. As pessoas zombando de Deus, brincando de Deus. Escarnecendo de Deus, escarnecendo da cruz. Vocês não viram o lema do carnaval no Rio de Janeiro? Vocês não perceberam? A afronta a Deus, ao Evangelho. E vocês acham que Deus ia deixar isso passar impune? Ah, meus amados, a Bíblia diz que Deus é graça, que Deus é misericórdia. Mas a Bíblia diz, ai daquele que brincar com Deus. Horrível coisa é cair na mão do Deus irado. O pecado atrai a ira de Deus. Israel está brincando com Deus. A autossuficiência. É por isso que a soberba é garantia de fracasso e a glória dos fracassados. Segundo lugar, porque são incapazes de reconhecer que precisam de ajuda. Veja o versículo 7 e 8. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Uma corrupção geral. Os sacerdotes, profetas, que eram para levar uma palavra de Deus, muitos se deixaram levar, muitos se corromperam, como estão se corrompendo nos nossos dias. Muitos pastores, lideranças se corrompendo, se vendendo, trocando voto, vendendo voto. Muitos pastores, profetas, que se dizem homens de Deus, estão na mídia como escândalos, e mais escândalos. Soberba, garantia de fracasso. E a glória dos fracassados. São incapazes de reconhecer que precisam de ajuda. O fato de eu ser pastor, o fato de nós sermos líderes, não significa que não necessitemos de ajuda. Não significa que não precisamos de oração, de conselhos. Oh, amados, o que nós percebemos é que o mundo só quer farra. O mundo quer orgia, é embriaguez, é festa, é satisfazer os desejos da carne. Eu participo de vários grupos. Nesses grupos que eu participo, eu só mando os meus áudios, eu não comento praticamente absolutamente nada. E as pessoas estão querendo que a pandemia passe, não é para trabalhar, não é para cultuar o Senhor, é para fazer farra, é festa. Muitos estão com saudade de Deus, não estão com saudade da igreja não, é de fazer os desejos da carne, mas não procuram ajuda. A soberba, o orgulho, nos deixam aporcalhados, afundados no pecado, a exemplo de Israel. Veja o que diz o texto do profeta Jeremias no capítulo
48, percebam que o negócio é muito sério, o contexto desse povo que esse povo estava vivendo. Versículo 29 diz assim: ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceira e da altivez do seu coração. Só aqui nesse versículo, pelo menos 6 vezes, a mesma conotação de orgulho, de soberba. Sobranceira quer dizer olhar altivo, orgulhoso, prepotente, arrogante. Era assim que o povo estava vivendo. E é assim que o povo está, muitos estão vivendo. E o profeta, tanto Isaías como Jeremias, traz essa palavra de alerta para o povo, para deixar de lado a soberba e voltar-se para Deus. Oh, amados, será que nós estamos incluídos nesse contexto? Terceiro, a soberba garantia de fracasso, a coroa, a glória dos fracassados em terceiro lugar, porque são vencidos pelos desejos da carne. São vencidos, versículo 1, 7 e 8, nós já lemos, são vencidos pelos desejos da carne. Tudo que a carne pede, a gente alimenta. De repente vem na sua mente a vontade de falar mal, você fala mal. De fofocar, você fofoca. De mentir, você mente. De pecar, você peca. Exatamente porque muitas vezes nós estamos achando que nós estamos num patamar tão elevado que achamos que não precisamos da intervenção de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Não precisamos de mudança. Nós temos que estar como está porque está muito bom. E quando na verdade nós esquecemos de uma coisa: carne não se converte. Carne não se converte. Carne é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Gálatas 5. Conta-nos uma ilustração de um homem que tinha 2 cachorros. Um branco e um preto. E ele sempre, quando ele queria que o preto vencesse, ele alimentava melhor o preto e deixava o branco com fome. Em outra luta, ele fazia o contrário. E assim ele ganhava as apostas. O que é que isso tem a ver, pastor? Tem a ver com os frutos? Tem. Sabe quem vai vencer na luta contra a carne e o espírito? Quem? Quem for melhor alimentado. Se nós lemos a palavra, se nós oramos, se nós buscamos, se nós nos humilhamos, se nós dependemos de Deus, os desejos vão vir, as adversidades vão vir, as lutas vão vir, mas nós vamos vencer para a glória de Deus, amém? Dependência de Deus. E é isso que o profeta vem falando para o povo: vocês precisam depender de Deus. A soberba é a glória dos fracassados. Por quê? Porque confiam na carne. Jeremias 17:9 diz o quê? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o versículo 10 diz o quê? Que o Senhor esquadrinha e conhece o nosso coração. Nós não podemos confiar no nosso coração. Ah, mas meu coração me mandou. Meu coração, ei, não é o teu e o meu coração. Ele é enganoso, ele é corrupto. E por nós confiarmos na carne, no nosso coração, muitas vezes nós nos arrebentamos. Não confie na sua carne. Confie no que a palavra de Deus te fala. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não confie na sua carne. Confie na direção da palavra de Deus. E é que Jeremias fala: o meu coração é desesperadamente corrupto. Em quarto lugar, soberba, garantia de fracasso. A glória dos fracassados. Em quarto lugar, queridos, porque estão mais preocupados com o exterior do que com o interior. Se você observar o versículo 4, diz assim: a flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta, fertilíssimo vale, será como figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, em podendo nele alguém os olhos, mal o apanha e já o devora.
Jerusalém, o povo de Israel, eles colocavam toda a sua confiança no estereótipo, na beleza externa, na beleza estereótipa do exterior, a beleza física, a beleza da riqueza, a beleza das suas conquistas. E muitas vezes, queridos, nós estamos nos deixando enganar, nos deixando ludibriar com o estereótipo. Quer ver como é que a pessoa é tida como espiritual? Ela conversa normal com todo mundo, tal, tá aqui de boa. Mas quando ela começa a orar, ela começa a fazer assim, falar, e mudar e tremer a voz. Você fala, eita, esse aqui é cheio do fogo. Muitas vezes nós estamos preocupados com o exterior, com a capa. Você vai comprar maracujá na feira, você despreza o murchinho e pega aqueles bonitão, quando abre é oco, não tem nada. Mas aqueles murchinhos tem uma consistência, tem suco. Muitas vezes nós analisamos o estereótipo, nós olhamos para as pessoas e analisamos a aparência. Muitas vezes nós também queremos viver de aparência, está errado. Quem conhece um pavão aqui? Quando você vê um pavão todo, ele se abre todo. É lindo? Sim ou não? É bonito, não é? Mas quando vê ele normal, é feio que dói. Feio. Muitas vezes nós temos a síndrome do pavonite, da soberba, do orgulho, exibindo uma aparência que nós não somos, uma espiritualidade que nós nunca tivemos, uma aparência que não é nada do que nós somos. Foi o que aconteceu com Israel. A soberba levou à escravidão. No capítulo 29, versículo 13, o profeta diz o seguinte: o Senhor disse, viste que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Percebam. Aleluia, glória a Deus. Eita, sapatinho de fogo. Epa! Mas interiormente o coração está longe. É para chamar atenção. Soberba. Porque eu preguei e muita gente se converteu. Porque ei! Você pregou e o Espírito Santo converteu. Foi Jesus, foi o Senhor que usou. Ele usou um jumento, ele pode usar você e pode usar a mim. Se ele usou um jumento, quem? Ele pode usar a mim, pode usar você, amém? Mas a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, amém? A Bíblia diz que nós somos vermezinhos de Israel, vermezinho de Jacó, não passamos disso. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, a bondade de Deus. Vi algo esses dias que me chamou muita atenção, e tem tudo a ver com essa palavra. Muitas vezes estamos muito preocupados com o estereótipo. Sabe? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Querendo agradar gregos e troianos, desprezaram a palavra de Deus. Alguém falando sobre as 3 gerações de cristãos. A geração dos nossos pais, ou talvez dos nossos avós, que tudo era Deus. A mulher engravidava, Deus. O filho nascia, glória a Deus, Deus, culto. Aniversário, culto, bolo, culto, refrigerante, suco. Que suco daquele de pacotinho. Glória a Deus, festa. Tudo era Deus. Aí vem a segunda geração, a nossa. Deus e mais alguma coisa. Deus ia aclopar mais uma coisa. Por exemplo, as festas dos crentes antigamente era só suco. Aí daí a pouco passou agora a ter festa, aniversário de 15 anos. E agora aclopou a boate. Aclopou agora porque eu tenho um parente, meu tio vem de Brasília e uma pessoa muito importante. Então agora a geladeira está cheia de suco, mas lá no fundinho tem umas latas de cerveja que é para o meu parente, que é importante o meu convidado, ou seja, Jesus e outras coisas. E agora essa geração, as outras coisas e nada de Jesus. Nem oração tem mais no aniversário de crente.
Aniversário de 15 anos não tem mais oração, não tem mais culto, não chama mais o pastor. Não chama o pastor não, que eu não quero pagar o mico. É assim ou não é? Soberba. Deus se ausentou dos nossos lares, das nossas casas, das nossas vidas, da igreja, por causa da soberba. Nós temos que voltar, que tudo na nossa vida é Deus. Culto é Deus, tudo é Deus, ações de graça é Deus. Nada de bebida, nada de cerveja, nada de vinho para agradar ninguém. Aqui na minha casa só entra Deus, o Espírito Santo, e aleluia, e glória a Deus. A gente vai nas festas, nos almoços das pessoas que não temem ao Senhor. Eles não tiram cerveja por nossa causa, eles não tiram o vinho por nossa causa. Mas na nossa casa, muitos crentes colocam a cerveja e o vinho para agradar. Não faça isso, nós temos que agradar a Deus. Ah, pastor, mas se não tiver a cerveja, meu parente não vai, problema dele. Quem for na minha casa, dos meus parentes, achando que vai ter cerveja e vinho, não vai lá nunca, porque não vai ter. Olha para mim aqui no meu olho. Teu negócio é com Deus. Teu negócio é com Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: o teu negócio é com Deus. Aleluia. Teu negócio é com Deus, meu irmão. Teu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Os crentes estão tudo doidos, estão tudo loucos, aloprados. Agora na mente dos crentes é só 11,55, 55 e 11, e o 33 está de fora. Jesus, Jesus, é Deus, é Deus, é Deus, e é Deus, e acabou Deus, o resto é resto. As pessoas dormem sonhando com 11,55, acordam sonhando com 11 e com 55, e brigando nas redes sociais, falando um monte de besteira, e defendendo homens pecadores, mas não defendem o Evangelho, não defendem Jesus Cristo. Ei, acorda! Nosso negócio é com Deus, deixa a soberba de lado. Reconheçamos, a começar em mim, eu e você, que nós precisamos é de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. A soberba leva a gente nunca a reconhecer qualidade que o outro tem, só vê defeito. Pode olhar. Quando você vê alguém falando só do defeito dos outros e não dá qualidade, é uma pessoa soberba. Porque não existe ser humano nenhum na face da terra que não tenha qualidade. Por pior que o homem seja, a mulher seja, ela tem qualidade. Ela não só tem defeito. Mas os soberbos, o orgulho não deixa perceber as qualidades. Israel, a soberba, o orgulho, garantia de fracasso, a glória dos fracassados. Porque nós não estamos preocupados com o que as pessoas acham de nós. Nós queremos estar infiltrados na sociedade, o glamour. Eu estava no jantar hoje com o doutor fulano de tal. Eu estava hoje em uma reunião com o deputado não sei das quantas. Ei, bestão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu tenho reunião todo dia, 5h30, 6 horas da manhã, sabe com quem? Com nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o dono do mundo, o dono do ouro e da prata. Eu tenho reunião com Ele todos os dias. Essa presença me basta. É essa presença que você precisa. As outras coisas são as outras coisas. Gente, acorda! Vamos acordar! É isso que nós precisamos. Em quinto lugar, soberba, garantia de fracasso, glória dos fracassados. Porque se interessam mais pelo ter do que pelo ser. Veja o versículo 15. Veja o versículo 15 do capítulo 28. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, com a lei fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nos
Por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade temos nos escondido. Versículo 1 do capítulo 30, veja o texto. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executa planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Meus amados, o Senhor não está preocupado com o que você tem, Ele está preocupado com o que você é. Amém? Ó, na Bíblia não está dizendo assim: você que tinha gado, fazenda, carro, loja, dinheiro no banco, vinde para cá. Não. Ele está dizendo: aquele que me confessar diante dos homens e diante de Deus, eu confessarei diante do Pai. Porém, aquele que me negar diante dessa geração adulta e perversa, eu negarei diante do Pai. É isso. É isso. Muitas vezes nós estamos preocupados em ter no lugar do ser. O soberbo é assim, ele quer ter para aparecer, para medir força, para fazer comparações. Quer ter muitos amigos. Mas não precisa você querer ter muitos amigos. Seja um amigo verdadeiro, amém? Quem tem dinheiro todo mundo encosta. Quando acaba o dinheiro todo mundo sai. É bíblico. Seja você com Deus. Seja um servo. Deus quer que eu e você apenas sejamos servos. Servos. Amém? Soberba, garantia de fracasso, a glória dos fracassados. Quais são as consequências da soberba? Tem consequências. Versículo 2. Punição do Senhor. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam com poder, as derribará por terra. Consequência da soberba? Tem. Temos sim. Deus pune. Provérbios 16:8 diz que o orgulho, a soberba precede a queda. Não achemos nós que vamos fazer acontecer e aprontar e não vai ter punição. Vai ter sim. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas quem falou que Deus não é justiça também? Deus perdoa o meu pecado, perdoa o teu pecado. Sim, com certeza. Mas as consequências Deus deixa para a gente aprender. Amém? Quantas pessoas que nós conhecemos aqui da nossa sociedade, de Lapão, João Dourado, que eu sou de lá, que eram pessoas extremamente ricas e que hoje faz a feira porque o filho dá. Quantas? Que trocava de carro de 6 em 6 meses, hoje estão andando de bicicleta, por causa da soberba. Naquele tempo não buscava a Deus, mas na bicicletinha está indo para a igreja buscar a Deus. Amém por isso. Amém? Você conheceu alguém assim? Quem não conheceu? A soberba. Segunda consequência, perde a visão de Deus e consequentemente desvia do propósito. Versículo 7. Olha o que diz o texto. Mas também esse cambaleia por causa do vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote, o profeta cambaleia por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Consequência, perde a visão de Deus. Quantas lideranças que perderam a visão de Deus, gente? Quanta gente desviada, quanta gente que perderam o propósito, quanta gente que saiu do propósito dos caminhos do Senhor, quantas? O pastor Roberto estava falando hoje aqui qual era a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo é a igreja dos desviados. Se você for pegar em Lapão, crente que passou pela igreja presbiteriana de Lapão, a gente pode fazer uma igreja para 5.000 pessoas. Porque a maioria passaram por aqui. Eu sou presbiteriano. Não pisa na igreja há 10 anos, mas é presbiteriano. Eu fui batizado naquela igreja. Aquela igreja lá, meu avô ajudou a construir. A maior igreja dos desviados. Sabe? Perderam a visão do reino de Deus. E essa é uma das piores consequências, perder a visão de Deus.
Perder a comunhão, a intimidade com Deus. Quantos perderam? Quantos viviam na presença de Deus e hoje estão vivendo uma vida miserável? Oh, amados. Quando você vê um crente, olha aqui para mim que essa aqui não tem lapão não, mas eu vou só para alertar. Quando você vê uma pessoa vendo defeito demais nos outros, bota a sua barba de molho, ela quer esconder alguma coisa dela. Quando eu comecei a ver defeito demais em Ivanilton e apontar, eu estou querendo fugir, isso é fuga. É fuga. Não perca a visão do reino de Deus, não saia do propósito de Deus, no nome de Jesus, amém? Porque a soberba leva a pessoa a perder a visão. Terceira consequência, insensibilidade para com a voz do Senhor. Apesar de conhecer os preceitos. Vá para o texto que você vai ver tudo no texto. Insensibilidade para com a voz do Senhor, apesar de conhecer os preceitos. Olha o que diz a partir do versículo 9, capítulo 28. Porque a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Ou a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regras sobre regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor este povo, a qual ele disse: este é o meu descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, mais regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enchem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Insensibilidade para com a voz do Senhor, apesar de conhecer os preceitos. Tem gente que conhece muita coisa, conhece sim. Pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, conhecedores da palavra, estudam a Bíblia, mas não estudam a Bíblia buscando uma transformação para si. Buscam a Bíblia para terem conhecimento, para discutir com os outros, para dizer eu sei. Olha lá, ó, sei mais que aquele pregadorzinho lá. Não vai adiantar. Não vai adiantar ter conhecimento. Se o conhecimento não for direcionado pelo Espírito Santo de Deus, é o que Paulo fala, a letra mata. Ei, sabe, soberba. Estuda a Bíblia para ter conhecimento, mas não estuda a Bíblia para uma transformação de vida. São insensíveis. Apesar de conhecer as regras, apesar de conhecer os preceitos, são insensíveis. Conhece a doutrina, mas não adianta. São insensíveis. Lembra de Nicodemos? João 3. Rapaz, tu és mestre sobre Israel e não sabe o que é nascer de novo? Muito me admira. Quarta consequência, aliança com o mal. Veja no texto, versículo 15 e 16. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo, quando passar o dilúvio, açoites não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. O povo faz aliança com o mal, com a mentira, com a hipocrisia. O soberbo é capaz de fazer qualquer coisa para se dar bem. O soberbo faz qualquer coisa. Vende até a alma ao diabo para conseguir o que quer. Então, a sede do soberbo é pelo poder. Tem gente que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, agora só me falta o poder. Aí entra na política, para ter poder. Tem dinheiro, tem fama, mas falta poder. E as pessoas acham que ser um prefeito, que ser um deputado, que ser um governador, tem poder, é poder. É poder. O que é mais senão soberba? Ou a ganância pelo poder. Eu tenho um emprego, tenho um salário bom, vou ganhar mais do que um prefeito, mas agora eu quero ser prefeito. Para quê? Se não é a ganância, se não é a soberba.
Não, eu tenho que ser um vereador. Gasta 500 mil para se eleger, para quê? A sede pelo poder. Tem outra explicação? Não tem. O soberbo quer poder. E nós não podemos entrar nessa no nome de Jesus, amém? O poder de Deus é dado de graça. Lembra daquele que queria comprar o poder de Deus e se arrebentou? Foi comido de bicho? Soberba. Soberba. Oh, meus amados. Mas o que fazer para vencer a soberba? Nós falamos o que é soberba, nós falamos das consequências da soberba, mas se nós saíssemos daqui agora, saía faltando alguma coisa. O que fazer para vencer a soberba? Primeiro, ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Versículo 14. O profeta diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Ouvir a palavra e obedecer. Só assim nós vamos vencer a soberba. Só assim venceremos a soberba. Se você observar capítulo 31, versículo 6, diz assim: convertei-vos, pois, filhos de Israel, àquele que de tanto vos afastastes. Para vencer a soberba é preciso ouvir a palavra de Deus e obedecer. Ouvir a palavra de Deus. Não basta apenas falar: o sermão foi bom, o estudo foi bom, a reunião de oração foi boa. Não, tudo que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática para a glória de Deus. Só assim venceremos a soberba. Segundo, para vencer a soberba, romper com o pecado. Versículo 18 diz: a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. O profeta falando para o povo: olha, volte para Deus, e toda aliança com o pecado, toda aliança com as trevas vai ser anulada, vai ser quebrada, vai ser dilacerada pelo poder do Senhor. Amém? Romper com o pecado. Provérbios 28:3 diz assim: aquele que cobre suas transgressões jamais prosperará, mas bem-aventurado é os que as confessam aí, porque alcança do Senhor misericórdia. Então, romper com o pecado, aí nós vamos vencer a soberba. Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos. Há um texto muito forte em 2 Pedro 2, 22 e 30. Pedro está dizendo assim: eu confesso o pecado aqui, e aqui eu volto a fazer a mesma coisa. Ele faz uma comparação com o porco e com o cachorro. É como a porca lavada que volta para a lama, como o cachorro que faz o vômito e volta a comer. Isso é muito sério. Pedir misericórdia, romper com tudo para a glória do Senhor. Assim como a pior pandemia do mundo foi o pecado que atingiu toda a humanidade. Pelo pecado de um fomos atingidos, mas pela santidade de um, pelo sacrifício de Cristo Jesus, todos nós fomos alcançados pela graça renovadora e restauradora do Senhor. Tem crente aí? Amém? Então é no Senhor que está a solução, queridos. O resgate é em Cristo. Terceiro, ter como coroa de glória a presença do Senhor. Versículo 5. Veja o versículo 5 do capítulo 28. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Que a minha glória, que a sua glória, que a nossa coroa seja a presença de Deus. Que a maior alegria minha e sua seja viver na presença de Deus. Embora para muitos a verdadeira coroa é a fama, é o poder, é o dinheiro, mas para o homem de Deus, a mulher de Deus, é a presença de Deus. O dinheiro é consequência. Só os soberbos se gloriam nas coisas deste mundo, porque não tem conhecimento da além mundo, não tem conhecimento além dessa terra. Sabe, os servos do Senhor, eles se gloriam, eles se alegram e eles se contentam em viver uma vida na presença do Senhor Jesus Cristo. E concluo citando Tiago, quando ele diz que Tiago 4,6, que Deus ele resiste ao soberbo, porém aos humildes ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, perante a potente mão de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos livre da soberba. Amém? Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor agora. Coloca a sua vida diante da presença de Deus. Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que eu preciso. Talvez
Você fala, essa palavra não foi para mim, foi para fulano que não estava aqui. Não, é para você. É para mim, é para nós nessa noite. Peça a Deus, Deus, se há alguma coisa em mim que porventura denota soberba, arranca, tira no nome de Jesus. Nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Tenha misericórdia de nós. Tira toda a soberba de nós, tira toda a arrogância, toda a autossuficiência de nós. Nós queremos depender tão somente do Senhor, único e exclusivamente do Senhor, Pai. Em o nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tire de nós toda soberba, como pai, como esposo, como esposa, como filho, como funcionário, como patrão. Tenha misericórdia de nós. Como servo do Senhor, nos ajude a viver na total dependência do Senhor. Se porventura há soberbos nessa noite nos ouvindo, Deus cura, traz restauração, traz vida abundante. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, te clamamos pelo teu povo, pela tua igreja. Que o Senhor arranque de nós toda e qualquer soberba no nome de Jesus. Amém.